Você com certeza já deve ter ouvido falar ou pelo menos ter assistido alguma vez o filme ou alguma cena desse filme. Ele se chama Anastácia e é uma animação de 1997. Se você já assistiu esse filme, muitas vezes deve ter ficado curioso para saber se essa história seria real ou não. Se essa seria apenas uma história que envolvia contos de fadas, como muitos filmes clássicos de princesas da Disney, ou se essa história realmente foi baseada em algo verídico. E hoje eu estou aqui para te dar essa resposta. Então, você já sabe o que fazer antes do vídeo começar. Deixa o seu like para me ajudar e dar um up no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. E agora, vamos saber mais sobre o assunto de hoje. Vamos começar com uma pergunta simples e básica. A animação Anastácia é baseada em fatos reais? E agora eu chego com a resposta. Sim, a animação Anastácia, lançada em 1997, foi inspirada em uma história real, mas não é fiel aos acontecimentos históricos. Essa animação se baseia na figura histórica da Grã-Duquesa Anastácia Romanov, que é a filha mais nova de Cesar Nicolau II, o último imperador da Rússia. Em 1918, durante a Revolução Russa, toda a família Romanov foi executada pelos bolcheviques. E por muitos anos circularam rumores e teorias de que a Anastácia teria sobrevivido ao massacre. Então, diversas mulheres alegaram ser ela, sendo a mais famosa Anna Anderson, que sustentou por décadas que era a Grã-Duquesa. Mas o que seria a ficção aqui? Bem, pessoal, a animação da Fox mistura esse mistério com fantasia e romance. Na versão do filme, a Anastácia ela sofre de amnésia e é separada da família. Ela embarca em uma jornada para reencontrar a sua avó em Paris. O vilão é chamado de Rasputin e ele é retratado como um feiticeiro morto-vivo, o que não tem qualquer base histórica, e há muitas músicas, elementos mágicos e uma abordagem muito mais leve e romântica. Ou seja, a história de Anastácia é livremente inspirada em uma figura real e em um mito popular, mas o enredo da animação é quase inteiramente fictício e voltado para o entretenimento e ao público familiar. Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre essa família nobre que viveu na Rússia. Quem foram os Romanov? A dinastia Romanov governou a Rússia por mais de 300 anos. O último imperador foi Cesar Nicolau II, casado com Cesarina Alexandra. Juntos, eles tiveram 5 filhos. Eles tiveram a Olga, a Tatiana, Maria, a Anastácia e o Alexei, que era o único menino herdeiro do trono e que sofria de hemofilia. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia enfrentava as crises políticas, sociais e econômicas. O povo estava descontente e a Revolução Russa eclodiu. O Cesar foi forçado a abdicar do trono e a família imperial foi presa e em 1918 foi levado para a cidade de Ekaterimburgo, nos Montes Urais. Então, na madrugada do dia 17 de julho de 1918, os bolcheviques, temendo que os Romanov fossem resgatados por forças monarquistas, executaram toda a família em um porão. Os corpos foram enterrados em um local secreto. Por décadas, o governo soviético negou que a execução havia ocorrido. Mas e o mistério de Anastácia? Teria ela sobrevivido? Bem, após a execução, surgiram rumores de que uma das filhas, possivelmente a Anastácia, havia escapado de tudo isso. E aí, isso levou à origem de várias impostoras a criar aquele fascínio popular. A mais famosa foi Anna Anderson.
Em 1920, uma mulher foi encontrada tentando se suicidar em Berlim. Ela dizia ser a verdadeira Anastasia Romanov. E durante décadas, ela viveu com o apoio de simpatizantes da realeza. Alguns acreditavam nela, outros nem tanto. Ela parecia conhecer muitos detalhes da vida da família Romanov, mas muitos membros da família negaram a sua identidade. Ela morreu em 1984 e após a sua morte, testes de DNA provaram que ela não era a Anastácia. Ela era uma polonesa chamada Franziska, com um histórico de problemas mentais. Então, em 1991, os restos mortais da família Romanov foram encontrados numa cova em Ekaterimburgo. Faltavam 2 corpos, o de uma das filhas, que eles acreditavam ser Anastácia ou Maria, e o de Alexei, que era o menino. Em 2007, esses 2 corpos foram localizados. Testes de DNA confirmaram que todos os Romanov haviam sido mortos em 1918. E por que foi que esse mito sobreviveu? A lenda de uma princesa perdida é romântica, trágica e cheia de possibilidades. Em tempos de incerteza, o mito de Anastácia representava a esperança, a magia e o desejo de justiça. Por isso, Hollywood e outras mídias aproveitaram esse mito para criar histórias encantadoras como o filme Anastácia, lançado em 1997, e até musicais feitos pela Broadway. E o que dizer sobre o personagem que é o vilão do filme Anastácia, aquele que tem o nome de Rasputin? Quais seriam as curiosidades sobre ele? Bem, realmente, de fato, existiu um Rasputin nessa família aí. Ele se chamava Grigory Rasputin. Ele era um camponês russo, místico e autoproclamado curandeiro. Ele ficou famoso por sua influência sobre a Cesarina Alexandra, que acreditava que ele tinha poderes místicos. Alexei, seu filho, sofria de hemofilia, uma doença genética que impede a coagulação do sangue, e Rasputin parecia conseguir acalmar as crises do menino, o que o fez ganhar uma enorme influência sobre essa família. Então, alguns historiadores acreditam que ele apenas aconselhava repouso e evitava médicos, cujos tratamentos da época pioravam a situação. Outros sugerem o efeito psicológico ou até a hipnose. Esse Rasputin aí foi muito odiado por muitos nobres e políticos que o consideravam manipulador. A forma como ele morreu virou até lenda. E por quê? Dizem que ele foi envenenado com um cianeto, mas não morreu. Dizem que ele foi até baleado no peito e sobreviveu. Dizem que ele foi baleado mais uma vez e, por incrível que pareça, continuou vivo. E aí ele foi jogado em um rio congelado e só morreu afogado mesmo. É claro que essa versão é cheia de exageros e mitos, mas contribuiu muito para o seu status de figura mística e quase sobrenatural. Por isso, no filme Anastácia, ele aparece como um vilão fantasmagórico, o que é uma adaptação bem livre, não é mesmo? Na vida real, ele era mais político e controverso do que mágico, mas mesmo assim sinistro, vocês não concordam comigo? Mas e você? O que você me diz? Você já sabia de tudo isso? Já havia assistido ou pelo menos ouvido falar desse filme ou dessa história? Bom, se ainda não assistiu e está curioso para saber mais, procure assistir, porque essa animação ela está disponível na internet e você consegue encontrá-la facilmente. A história é muito bonita e interessante porque ela é aquela que envolve ganância e depois é transformada em outro sentimento ligado à paixão. Essa história também é muito boa porque está ligada à inveja que o vilão sente de uma família e aquele ódio que faz com que ele queira matar todos. Devo dizer que eu gosto muito desse clássico e eu nunca me canso de assistir, principalmente com a minha mãe e com a família. E olha, uma das músicas que eu mais amo aqui é a música tema do filme, que todos chamam de Foi no Mês de Dezembro. Vou deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem.
versos dançam no ar, coisas de que me lembro, e a canção de alguém foi no mês de dezembro. Essa música, ela me deixa muito bem e quando eu estou em dias ruins, eu gosto de ouvi-la ou cantá-la, porque ela me dá conforto. Mas e você? Já sabia de tudo isso? Já havia assistido esse filme? Já sabia que ele era inspirado em uma história real? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e assim a gente continua nos próximos que chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!